E aí, galera, tudo sussa na nave? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos temas mais fascinantes e intrigantes da história: os mistérios que nunca foram resolvidos. A história da humanidade está repleta de enigmas que desafiam a lógica, a ciência e a própria imaginação. Civilizações desaparecidas, artefatos inexplicáveis, eventos bizarros. É como se o passado estivesse nos desafiando a decifrar seus segredos mais obscuros. Preparem-se para embarcar em uma viagem no tempo, onde vamos desvendar enigmas milenares e encarar de frente o desconhecido. Apertem os cintos, porque hoje a gente vai desvendar os 10 mistérios históricos que nunca foram explicados. Imaginem só, um livro misterioso com páginas amareladas pelo tempo, ilustrações detalhadas de plantas que ninguém reconhece, diagramas astronômicos complexos e figuras humanas em posições pra lá de estranhas. Parece coisa de filme, né? Mas esse livro existe de verdade, e ele se chama Manuscrito de Voynich. Descoberto em 1912, esse livro é um verdadeiro quebra-cabeça para decifradores, linguistas e historiadores. Escrito em um alfabeto completamente desconhecido, o manuscrito desafia qualquer tentativa de tradução. Já tentaram de tudo: códigos matemáticos, linguística comparada, até inteligência artificial. Mas nada. É como se ele não quisesse revelar seus segredos. A parada é tão sinistra que até os caras que decifraram os códigos nazistas na Segunda Guerra Mundial tentaram dar um jeito no manuscrito de Voynich. E sabe de uma coisa? Fracassaram miseravelmente. É mole? Mas afinal, o que será que está escrito nesse livro? Será que ele contém a fórmula da imortalidade? A localização de um tesouro perdido? Ou será que é só uma pegadinha de um troll medieval que estava muito entediado? Mistérios à parte, uma coisa é certa: o manuscrito de Voynich continua sendo um dos maiores enigmas da história da humanidade. Se você achava que Atlântida era a única cidade perdida capaz de deixar os arqueólogos de cabelo em pé, prepare-se para conhecer Dwarka. Em 2001, uma expedição nas profundezas do Golfo de Khambhat, na Índia, encontrou algo simplesmente inacreditável: ruínas submersas de uma cidade gigantesca. Muros, ruas, até mesmo um sistema de drenagem. Tudo perfeitamente preservado sob as ondas. E o mais intrigante: de acordo com lendas indianas, Dwarka era a cidade do deus Krishna, um lugar de riquezas inimagináveis que teria sido engolido pelo mar há milhares de anos. Coincidência? Eu acho que não. Mas segura a marimba que ainda tem mais. Testes de carbono indicam que as ruínas de Dwarka podem ter até 9.500 anos de idade. Isso mesmo, 9.500 anos. Se for verdade, estaríamos falando de uma civilização muito mais antiga que a Suméria e o Egito. É de explodir a cabeça. Será que as lendas indianas são reais? Será que Dwarka é a prova de que civilizações avançadas existiram muito antes do que imaginávamos? As respostas ainda estão no fundo do mar. Mas uma coisa é certa: esse mistério vai continuar intrigando a humanidade por muitos e muitos anos. E aí, galera, preparem os seus chapéus de Indiana Jones, porque hoje vamos falar de um mistério arqueológico que faria Sherlock Holmes coçar a cabeça até virar pó: o disco de Festo. Imaginem a cena: escavações na ilha de Creta, ano de 1908, e de repente, pá! Surge um disco de barro,
do tamanho de uma pizza brotinho, com símbolos esquisitos gravados dos dois lados. A princípio, parece só um daqueles souvenirs toscos que a gente compra na praia, mas segura a onda. Esse treco, meus amigos, é um dos maiores enigmas da arqueologia. Acredita-se que ele tenha sido feito lá por volta de 1700 a.C., mas o problema é que ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu decifrar o que aqueles hieróglifos estranhos significam. É como se a gente encontrasse um pendrive da época das cavernas, saca? O que será que tem ali dentro? Segredos ancestrais? Receitas de drinks exóticos? Os especialistas em línguas mortas já tentaram de tudo. Compararam com hieróglifos egípcios, escrita cuneiforme, sinais de fumaça indígenas. Nada. É como se os caras tivessem inventado uma linguagem só para usar nesse disco, e depois, puf, desapareceram da face da Terra. O mais bizarro é que nunca encontraram outro objeto parecido. É peça única, edição limitada. Então, o que diabos é o disco de Festo? Um calendário lunar? Um ritual satânico? Um mapa da localização da Atlântida? As teorias são mais loucas que a mente do seu professor de história. Enquanto a galera da ciência não se decide, a gente fica aqui, com a pulga atrás da orelha, imaginando que segredos cabeludos aquele disco de pizza misterioso esconde. Alô, alô, terráqueos! Hoje a gente vai dar um rolê pelo deserto do Peru, mais especificamente em Nazca, onde fica um dos mistérios mais cabulosos da história: as linhas de Nazca. Imaginem um monte de desenhos gigantescos, tipo muito gigantescos, feitos no chão do deserto. Tem macaco, beija-flor, aranha, figuras geométricas, tudo tão grande que só dá para ver direito lá do alto. É como se um monte de ETs bêbados tivesse dado um rolê de disco voador por lá e resolveram desenhar no chão com um rastelo gigante. A parada é tão surreal que até hoje ninguém sabe explicar direito como, quando e principalmente por que aqueles desenhos foram feitos. A galera da arqueologia estima que as linhas tenham mais de 2000 anos, ou seja, foram feitas muito antes do Google Earth e dos drones com câmera. As teorias, claro, pipocam mais rápido que pipoca na panela. Tem gente que jura de pé junto que eram pistas de pouso para naves espaciais, outros acham que eram calendários astronômicos, e tem até quem diga que eram só uns desenhos zoeira que os caras faziam para passar o tempo. Mas cá entre nós, quem ia se dar ao trabalho de fazer desenhos gigantes no meio do deserto só de zoeira? A verdade é que as linhas de Nazca são um enigma que nem o Scooby-Doo e sua turma conseguiriam desvendar. E você? Qual a sua teoria? Deixa aí nos comentários. Segura essa marimba, pessoal, porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos maiores mistérios da América colonial: o desaparecimento da colônia de Roanoke. Imaginem só. Ano de 1587, um grupo de ingleses resolve se aventurar no Novo Mundo e funda uma colônia na ilha de Roanoke, na América do Norte. Tudo ia bem, ou quase, até que o governador, um cara gente boa chamado John White, precisou voltar para a Inglaterra para buscar suprimentos. Acontece que, meus caros, quando John White voltou, 3 anos depois, a colônia tinha simplesmente sumido. As casas estavam intactas, os móveis no lugar, mas dos colonos, nem sinal. Era como se eles tivessem evaporado do mapa. A única pista que encontraram foi uma palavra entalhada em uma árvore, Croatoan. Sim, meus amigos, só isso. O que aconteceu com os colonos de Roanoke? Teriam sido vítimas de alguma doença misteriosa?
atacados por tribos indígenas? Ou será que eles simplesmente resolveram dar um perdido na galera e começar uma nova vida em alguma ilha paradisíaca? As teorias são muitas, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo o que aconteceu. O mistério da colônia perdida de Roanoke continua intrigando historiadores e curiosos até hoje, e a falta de respostas só aumenta o fascínio por esse caso pra lá de sinistro. Será que um dia descobriremos a verdade por trás desse enigma? Só o tempo dirá. E aí, galera, preparados para pirar a mente com mais um mistério? Se liga só nas pedras de Ica, encontradas lá no Peru. Imaginem pedras com desenhos de dinossauros. É isso mesmo que você ouviu. Dinossauros. E não para por aí, não. As pedras também mostram cirurgias avançadas, observação de estrelas com instrumentos que parecem telescópios. Cara, é como se a história que a gente conhece estivesse completamente errada. Essas pedras bagunçam tudo. Muitos estudiosos, claro, torcem o nariz para as pedras de Ica, chamando-as de fraude, falsificações modernas. Mas e se não forem? E se realmente existiu uma civilização super avançada, muito antes do que imaginamos, que conviveu com dinossauros e dominava tecnologias que a gente mal sonha em entender? É claro que a gente precisa ter cuidado, analisar as evidências com cuidado, mas cara, a possibilidade, por menor que seja, de que essas pedras sejam reais é simplesmente alucinante. Será que a gente sabe mesmo tudo sobre o passado? Ou será que a história tem muito mais surpresas reservadas pra gente? Fica aí a reflexão. Fala, pessoal! Preparem-se para viajar comigo até a Ilha de Páscoa, Lar dos Moais, aquelas estátuas gigantes que deixam qualquer um boquiaberto. Sério, galera, a gente tá falando de pedras gigantescas, algumas com mais de 10 metros de altura e pesando toneladas, que foram esculpidas e transportadas por uma ilha isolada no meio do Pacífico. A parada é tão sinistra que até hoje ninguém sabe ao certo como os Rapa Nui, o povo nativo da ilha, realizaram essa façanha. A gente está falando de uma civilização que, teoricamente, não tinha acesso a ferramentas avançadas, animais de carga ou qualquer tecnologia que a gente conheça capaz de mover essas pedras monstruosas. As teorias, claro, são as mais diversas, desde rampas gigantes e sistemas de rolagem complexos até intervenções extraterrestres. Meus amigos, já teve gente falando em ETs. A verdade é que até hoje o mistério permanece. Como diabos eles fizeram isso? Qual o significado por trás dessas carrancas de pedra? Seriam monumentos religiosos? Homenagens a ancestrais? Ou será que escondem segredos ainda mais profundos? A Ilha de Páscoa, meus amigos, é um daqueles lugares que nos lembram o quanto ainda não sabemos sobre o nosso próprio planeta. E aí, galera, curtiram a viagem pelos mistérios da história? Do manuscrito de Voynich às pedras de Ica, passando pelos moais da Ilha de Páscoa, a gente mergulhou de cabeça em enigmas que desafiam a lógica e a nossa compreensão do passado. A verdade, meus amigos, é que a história está repleta de pontas soltas, de perguntas sem respostas e de eventos que desafiam qualquer explicação. E é justamente isso que torna tudo tão fascinante. Então, da próxima vez que você se deparar com um mistério, não se contente com a explicação mais simples. Investigue, questione, busque diferentes perspectivas. Quem sabe você não descobre algo que ninguém jamais imaginou? Fica aí o desafio.
E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais aventuras alucinantes pelo mundo dos mistérios. Valeu!